Boa noite, senhores vereadores, funcionários presentes aqui no plenário, população que ouve e acompanha em casa. Quero começar já fazendo um pouco esclarecimento sobre a denúncia que foi feita na sexta-feira e que o vereador Elias Chediek demonstrou total desconhecimento na sua fala aqui, dos fatos e o que nos fundamenta para poder trazer o assunto à tona e cobrar do Ministério Público uma investigação. É a procura por diversos pacientes que passaram pelo serviço de reabilitação aqui em Araraquara do Sara, que receberam um documento, que é a Carta SUS, que é um documento que o Ministério da Saúde manda em nome do paciente, com todos os dados referentes ao disponibilizado para procedimento de alta complexidade que foi realizado para aquele paciente e que pede a avaliação do mesmo sobre o serviço prestado. Foram muitas as procuras, nós entramos em contato com o Ministério da Saúde para poder entender como é que funciona essa carta. Houve a confirmação do Ministério da Saúde de que esse documento só é enviado para o cidadão depois que a Prefeitura informa o Ministério do procedimento, da entrega do equipamento ou da realização do procedimento. Nós confirmamos com o Ministério, ainda que o Sara diga que houve um equívoco do Ministério da Saúde, eu acho que isso é uma questão que tem que vir à tona, se houve ou se não houve. Mas, semana passada eu disse aqui sobre a questão daquela polêmica envolvendo os livros do MEC, de que havia uma acusação, foi inclusive representado pelo Cismar no Ministério Público Federal, sobre essa confusão que houve em relação ao envio dos livros. A Secretaria de Educação disse que assim que recebeu os livros, que foi um procedimento equivocado, informou o Ministério da Educação e nos mandou inclusive cópia da troca de e-mail. E eu liguei no Ministério para confirmar e estava tudo certo, né, no Ministério da Educação, e eu disse isso aqui. Em relação ao Ministério da Saúde, nós perguntamos se tinha havido algum posicionamento do Sara em relação ao Ministério da Saúde, notificando o envio equivocado das cartas. Não tem nada. Ou seja, o Sara também foi procurado por pacientes com uma carta na mão e não entrou em contato com o Ministério da Saúde para, pelo menos, questionar o porquê do envio do documento. Então, esse é um ponto que tem que ser investigado. O valor que eu falei na coletiva, eu deixei bem claro que era um valor global, que aquele recurso que dava a diferença no balancete pode e não pode ser exclusivo para a compra de órtese e prótese, porque a gente não tem o detalhamento, mas que servia como parâmetro. Ele não é uma prova cabal de que houve desvio. Tem que ser explicado. E outro elemento que precisa de investigação é que desse rol de pedidos que a Secretaria de Saúde enviou para o Ministério pedindo autorização para essas 300 dispensação de órtese e prótese, a Secretaria de Saúde, inclusive, disse recentemente na imprensa de que foi feito um mutirão, um levantamento da demanda, enviou para o Ministério da Saúde para poder confirmar o convênio e que todos os pedidos se dão após a consulta médica e o devido diagnóstico para poder fundamentar a solicitação do procedimento de alta complexidade. Dessa relação que foi enviada, nós temos ali 7 pacientes que já faleceram, 5 há mais de um ano. Portanto, se houve a consulta médica, como é que pode pedir equipamento em nome de um paciente que já faleceu? E cerca de quase 50 nomes que foram enviados os pedidos de autorização de pessoas que não precisam daquele equipamento. Por exemplo, o caso de um tetraplégico que precisa de uma cadeira de rodas comum, foi entregado um outro equipamento para essa pessoa. Alguns casos onde a pessoa já havia recebido equipamento do Serviço de Saúde de Bauru, ou casos que a pessoa não apresenta a necessidade pedida pela Prefeitura. Portanto, se teve a consulta médica, como é que pode ir pedido dessa natureza? E se não teve, tem problema em relação ao procedimento. Segundo informações do Ministério da Saúde, inclusive, pode ser passível de fraude. Eu visitei a casa de vários pacientes que passaram pelo SAR, onde eu fui buscar a carta. Eu vi pessoas que estão em cadeira de roda, sustentadas por arame. Gente que não tem condição sequer de ter uma cadeira dessa e depende da mãe idosa, de algum outro parente para poder carregar, ou seja, uma vida de muita dificuldade. Foi um trabalho de quase 2 meses acompanhando esse caso, que chega
chega a deixar a gente deprimida pela necessidade e situação que essas pessoas apresentam. O meu trabalho é levantar as informações. Eu tive como parâmetro o Ministério da Saúde para fundamentar uma denúncia e pedir que seja investigada. O meu trabalho de vereador eu estou fazendo. Aquilo que me chega como dúvida por parte da população, é meu trabalho investigar. E na medida em que a gente encontra discrepância nas informações, que até agora não tem esclarecimento, vá para que a justiça investigue. Então, aqueles que me criticam são aqueles que não queriam investigar a SEI, são aqueles que muitas vezes vêm dizer que aquilo que a gente vem apontar como problema que a população enfrenta na cidade é fruto de disputa política, mas não tem a coragem de chegar na casa dessa pessoa, de conversar com essa pessoa, olhar no olho e ver o tamanho de sofrimento e tomar atitude para poder resolver. Eu estou fazendo o meu papel. Eu estou fazendo o meu papel. Você que é cidadão, você que é funcionário, que vê ou que suspeita alguma coisa errada no serviço público de saúde, não tenha medo de se procurar, porque a denúncia que chega para a gente não vai para a gaveta. Aquilo que não tem procedimento, que é esclarecido, vai ser informado ao cidadão. Aquilo que tem dúvida, é meu dever legal levar ao fórum apropriado para que seja investigado, que é o Ministério Público Estadual, e amanhã, ou no máximo quinta-feira, a gente leva também para o Ministério Público Federal. Que a verdade venha à tona e, sobretudo, que essa população que precisa de fato desses equipamentos receba da forma correta. Está tendo a dispensa de alguns equipamentos, inclusive, sem passar pela avaliação médica, entregando equipamento errado e coisa que as pessoas não precisam. Todas essas pessoas estão nos procurando, a gente tem nome, tem telefone, e tudo isso está sendo encaminhado para o promotor. Então, eu acho que até da parte daqueles que estão aí que estão com a faca no dente para poder vir desqualificar um trabalho que, infelizmente, não deveria ser feito pela maioria, mas não é feito. Cuidado, porque falta informação para vocês também, e de forma alguma a gente tem alguma postura leviana ou irresponsável de trazer um assunto à tona sem poder estar fundamentado, documentado, como foi o caso aqui na sexta-feira. E, por fim, eu não poderia deixar de falar, a gente está vendo uma repercussão muito grande aí na sociedade, nas redes sociais, sobre aquela pesquisa recente do IPEA, que aponta um percentual altíssimo da população brasileira que encontra justificativas razoáveis, inclusive, para poder justificar o crime de estupro, que no último ano teve um aumento de cerca de 30% no Brasil. Sobretudo quando muitas mulheres acabam concordando com esse tipo de pensamento, que é um pensamento machista, que é um pensamento equivocado de culpabilizar a vítima. Existem campanhas no mundo inteiro que chamam a atenção para o caso. Aqui em Araraquara a gente também teve um aumento nos casos de estupro ano passado. Não é possível permitir, mais um minuto por favor, permitir conviver e aceitar esse tipo de pensamento. As pessoas que se opõem a isso têm que expressar a sua ideia. A gente tem que fazer um contraponto para que esse pensamento equivocado não seja predominante na sociedade. E aproveitar para parabenizar o jornal Tribuna Impressa e a sua equipe, que tomaram a iniciativa de fazer uma matéria retratando o assunto. A equipe, inclusive, do jornal divulgou foto com a plaquinha "No meio ser estuprada", que é a campanha que está rolando na internet. E eu não vou conseguir falar um assunto também tão importante, que é os 50 anos aí que marcam o golpe militar no Brasil, mas também parabenizar a jornalista Paula Souza, da Tribuna Impressa, que fez uma matéria belíssima, qualificada, sobre pessoas aqui de Araraquara que foram fichadas no DOPS, que foram perseguidos pela ditadura, muitos que eu nem tinha conhecimento, mas que é importante para que essa geração que está aí não perca referencial de um período horrível que a gente não pode admitir sequer que seja cogitado à sua volta. Obrigada.